Bem-vindos a mais um Sinapse Quiz. O meu nome é Pedro Loz e eu estou de lentes de contato. E junto comigo nessa maravilhosa mesa, os nossos convidados de hoje são... Meu nome é Gustavo Guanabara, eu tenho meio grau em cada olho de miopia, desde os 15 anos. E permaneceu meio grau? Até 42. Cara, eu sou o Imaginago e eu tenho 2,5 em cada um dos meus olhos. Eu sou a Carol Queiroz e eu tenho 5 graus e 25 de miopia e 1,25 de astigmatismo. Pega essa. Parabéns. Que isso? Que isso? Eu sou Ed Gama e eu tenho algum grau de miopia, algum grau de astigmatismo e mastectomia, mas eu não sei onde está o meu óculos. Sério mesmo, não sei. Perdi já tem uns 2 anos, não é? 2 anos. Isso é um grande medo, sabe? Alguém que precisa de óculos, por exemplo, se eu perdesse meu óculos ou minha lente, eu provavelmente estaria frito. Mas eu fico, no cinema, é horrível ir no cinema, porque eu não consigo ler a legenda. Eu odeio filmes em 3D, em óculos, porque daí tem que apoiar Um em cima do óculos. outro. Isso dá muito Por isso que eu trabalho. assisto filme dublado. A lente de contato, ela tá aí, né? Por isso que eu uso lente de contato. Essa é a minha razão. Mas eu queria perguntar pra vocês, já que a gente falou de medo de perder óculos, qual que é a fobia mais estranha que vocês conhecem? Ah, achei que era... Bom, Pessoal ou... do não, mundo? que a gente conhece no mundo. Mais estranha. É porque depende, né? Se você Pra não mim, tem essa toda fobia é é. estranha, no geral. Toda fobia né? pra mim é estranha. Tem gente que tem medo de buraco, sabe? Ah, Não é medo, né? Um tipo de tripofobia. Tripofobia. Pra mim isso é Pra mim é uma estranhíssimo. estranha. Eu acho estranho Tô também. contigo. Pra mim é muito Eu não estranho. tenho. Eu tenho medo de ruivas. Eu tenho medo de fundo do mar. É, Eu também. essa eu tenho. Talassofobia. Talassofobia. Eu isso tenho aí. medo disso Eu também. tava te falando, eu tenho uma amiga que tem fobia Eu de tenho medo de- vomitar. Então. Ela realmente não come fora de casa porque ela tem medo de vomitar. Então ela descarta todas as hipóteses de poder vomitar. Nossa, acho que é Não mais bebe assustador também. ainda. Isso é interessante, na verdade. Eu nunca tinha ouvido falar Você dessa. tem medo de algo que pode acontecer. Por exemplo, eu posso evitar o mar. Agora ela, difícil. Não pode evitar de comer Tá, fora. quem nunca vomitou na vida? Sem saber, você não pode controlar o seu vômito. É. Não sei se era pra chegar nesse nível aqui. Na verdade, tu pode controlar quando ele vem. Porque, na verdade, a gente consegue saber quando a gente está prestes a vomitar, porque a nossa boca começa a salivar como uma maneira de proteger a gente do ácido que vem do estômago. O meu filho não sabe controlar isso. É verdade. Quantos anos ele tem? 3 meses. É só mandar ver o vídeo. Ele vai né? aprender com o tempo. Tomara, ele vai. porque eu Manda já ele fui assistir vítima. esse vídeo. Eu sou vítima todos os exatamente. dias disso. É. Vamos Mas eu nessa. perguntei isso porque eu quero saber o que está representado nessa imagem. Eu posso olhar aqui porque eu tô sem Eu óculos. também. Por favor, Há 2 anos. por favor. Isso aí é medo de engrenagem. Tem alguém ali embaixo? Sim, existe uma pessoa Medo ali de ser embaixo. enterrado vivo. Não? Sim! É? Eu tinha esse medo. Medo de ser enterrado vivo. Isso foi roubo. Não, ninguém apertou. Eu, medo de eu ser tinha enterrado esse medo vivo? de verdade. Eu também já O tive esse de medo ser de enterrado verdade. vivo não é claustrofobia? Também. Não necessariamente. É, eu acho que tá Não, a dentro ali, claustrofobia né? é só medo de estar num lugar fechado. Exatamente. Não tá Um envolvendo caixão. morte. Não, obviamente um caixão é um lugar fechado, então evoca o medo de Ou seja, claustrofobia, uma pessoa mas- pode ter várias fobias. É tipo um, sabe? É, pode. Pô, um Tipo, a gente pacote, tem um medo de grande aranha pacote. e de lugar fechado, por exemplo. É. Agora, essa de ser enterrado vivo, quando eu era mais nova, eu vi uma reportagem que tava mostrando sobre ser enterrado vivo e mostrou uns caixões que quando abria tava arranhado, assim. Ai, meu Deus. Aí, desde então, eu tenho Mas esse é porque medo. eu sei tem que é aquela isso. doença que chama narcolepsia, que a É, pessoa... mas é o maior motivo de Pode ser enterrado crer. vivo. Eu sei que Sério? esse então Tem uma baseado doença nisso. que chama narcolepsia. narcolepsia, que a pessoa... A doença eu conheço, Não, mas é não sabia porque que... antigamente não tinha como você medir os sinais vitais das pessoas. Então, muita gente era enterrada viva porque a narcolepsia, o seu batimento fica muito pouco. Devagar, assim, né? é. Sabe, a minha mãe me conta que na época dela era comum, quando alguém morria, deixar essa pessoa de molho por 24 horas pra ver se ela realmente estava morta, porque aparentemente em 24 horas alguém tirou do chapéu, que esse era o tempo que tudo vai estar resolvido em Eu sei 24 que horas. antigamente tinha sininhos que eles colocavam nos caixões e daí, tipo, o sininho ficava em cima, né? Então, E acho que é aí- isso. É isso, Isso aí, será? talvez, pra Então, gritar, o aquele que buraco é ali é isso? pra gritar, não? O que é essa imagem? Isso é uma coisa pra pessoa, se tiver enterrada viva, ela aperta ali e aí lá Tem em cima toca o oxigênio e sininho. tem uma campainha. Exatamente. Isso é uma patente concedida em 3 de novembro de 1885 para um caixão equipado com um alarme para avisar que a pessoa tinha sido enterrada viva. E só para título de curiosidade, se vocês quiserem saber o nome dessa fobia de ser sepultado vivo, o nome é tafofobia. Tenho. Tá fofo? Mas olha só, isso é meio ineficaz, né? Eu tenho. O quê? Porque se eu estou num cemitério
e começam a tocar um sininho e alguém gritando me ajude Você lá de sai baixo. correndo. Mas por isso que hoje em dia, se existisse, ia ser: atenção, essa pessoa está viva. Que nem o de carro. Pois Atenção, esse carro está sendo roubado. Sabe, existe uma história muito boa que dizem que no cemitério em que Beethoven foi sepultado, se preparem, começaram a ouvir a nona sinfonia de Beethoven de trás pra frente, vindo do túmulo dele. Nossa, e aí, tocou na Xuxa. Não, então, alguém ficou... alguém ficou impressionado e saiu correndo pra avisar pra todo mundo. Então juntou uma população, deles começaram a ouvir a oitava sinfonia de trás pra frente, a sétima, até que alguém finalmente levantou e disse: calma galera, Beethoven tá decompondo. Super Pedro Loss, galera! Eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Gostei. Quanto que é 1 mais 1? 1 mais 1, Pra mim é 1-0. 2. 2. Não para? Pra mim é 1-0 se fizer em binário. Ok, isso foi uma resposta boa. Mas como que vocês sabem que é 2? Ah, porque falaram, né? Não, ok. Mas a gente aprende, por exemplo, no colégio que 1 mais 1 igual a 2, porque uma unidade mais outra unidade Isso vai igual ficar a muito 2. bizarro. Como que a gente prova que 1 mais 1 igual a 2? Porque geralmente na matemática, na física, tudo tem provas. As coisas funcionam com provas, sejam elas científicas, Não, experimentais, mas não tem teóricas. como. Tanto que dizem que a matemática é um negócio totalmente imaginado por nós mesmos, né? Porque não tem... Uma espécie de linguagem. É, uma até, pode ser linguagem. dito. Isso que vocês estão vendo na imagem agora é um trecho Não é de um possível. livro de nada mais, nada menos do que Bertrand Russell. Vocês já ouviram falar nesse nome? Sim, Bear Grylls. Ele é um dos maiores filósofos, eu diria talvez lógicos modernos. Esse trecho é de um livro chamado Principia Mathematica. Quantas páginas vocês acham que ele levou para provar que 1 mais 1 é igual a 2? Não sei. Eu já Os achei anos. aquele pouquinho ali em cima, eu já achei demais, já que eu li achei ali demais, embaixo. Que isso prova que 1 mais 1 Isso é só o final do livro. É o quê? Umas 200 páginas? 300 páginas e a primeira prova, digamos, lógica, eu não vou dizer a primeira da história, mas assim, é uma que eu aceitaria. 300 páginas E me já foi provando que... refutado? Não, Não? isso é É exatamente, isso é mesmo. Tava uma sem das muita bases coisa pra lógicas. fazer, né? Esse livro, na verdade, o Principia Mathematica, é um livro de 3 volumes, eu acho, ou mais de um volume, na Só pra verdade. provar que 1 mais 1 é 2? Exatamente. Eu sabia isso na terceira série. Mas você só tem certeza disso por causa de alguém fez 300 páginas de provas pra mostrar pra gente que 1 mais 1 igual a 2. Você sabe que você correu um risco absurdo agora, perguntando quantas páginas a gente achava que tinha esse livro. Por quê? Porque eu odeio quando eu falo assim: quanto você acha que custou esse casaco? É. Aí a pessoa fala 2.000. Eu falo, porra, foi muito menos. Agora qualquer número que eu falar vai não ser. ficar, perder a graça. Vai perder a Foi graça. muito próximo, na também. verdade. Conheço 200 gente foi assim. muito próximo. 200 foi? É, sim. Qual que é a primeira papinha de um bebê koala? Nossa. Coca-Cola. Não é isso. Não faço a menor ideia. Eu vou me arrepender de falar isso, mas Posso chutar? É pode. piada? Não, vou me isso arrepender não, de falar não, isso. isso Nós não é uma estamos num piada. programa de humor. Só que, na verdade, a natureza possui, às vezes, umas coisas que, para os padrões humanos, são nojentos. Eu sei o que é. Eu sei o que é. Fezes. Exatamente, ele tá certo. A primeira Tamanho. papinha de um bebê koala... Meus parabéns, de verdade, meus parabéns. A primeira papinha de um bebê koala é chamada PAP e ela é liberada pelo ânus da mãe após ser estimulado pelo bebê. Eu não vou Pode falar chamar nada. de koala, entendeu? então, né? Exatamente, é exatamente Sabe A onde isso. papinha koala. Onde é que vende dessa? Ela é basicamente folhas de eucalipto, mas digeridas, que preparam o intestino do bebê para a dieta restrita a eucalipto que ele terá na vida adulta. Então, se não fosse pela PAP, por essa papinha extremamente nojenta para termos humanos, esses bebês poderiam se intoxicar por causa da alimentação deles. Vai falar. Mas não tem aquele café que a gente toma? Que a gente toma não, que eu A já gente vi. também come merda às vezes. Que né? é de cocô, né? É de uma ave, não é? Do gato. É de um macaco. gato? De gato. É de um macaco, cara. Não, mas eu acho que não é de ave, não. Acho que é de uma ave. Não, é de um macaco, que aí ele caga Tem ali. de ave, tem de macaco, tem de gato. Por que a gente faz isso? Na verdade, Somos todos koalas. é um de pássaro. Que eu conheço um de eu pássaro e conheço eu um de conheço pássaro. um de esquilo também. Ah, é de esquilo, é de pássaro, eu lembrava. Na verdade, tem tudo. O que muda, na verdade, é o processo de fermentação. Porque esse, por exemplo, esse de... Eu tomei uma vez... Eu tomei uma isso, eu eu tomei uma tomou? xícara do de pássaro e
A moral da história é que o grão de café ele é fermentado aparentemente no estômago, no intestino do pássaro. E depois ele defeca essas sementes e a gente faz café com ela. E eu vou dizer, honestamente, que pelo preço não vale a pena. É assim, Não acho que seja só pelo preço, não. Não, mas aí você. Não, mas isso aí é uma piada que você vai poder beber e falar: esse café tá uma merda. e parando pra pensar nisso, na verdade, não é tão nojento, porque existem várias comidas que a gente consome que, na verdade, são tipo vômito de abelha, mel. Então. É um E tem bom. também os camarões que a gente come que não são limpos direito e fica o cocôzinho do camarão ali. É ruim. É porque o cocô vai pra cabeça. É, Não Isso é só verdade. camarão, tem ser humano que também fica assim. Mas é sério. é sério. Eu parei, né? Eu não vou mais comer camarão. É, prefiro quando não você opinar. vai comer, você olha se tá limpo ou não. Mas, por exemplo, caranguejo. Lá no Nordeste a gente come muito caranguejo siri e a gente tá. Mas eles se parecem com samurai ou não? Se você não entendeu, assista o capítulo anterior. Desculpa aí, Polícia Federal. Mas o caranguejo também tá dentro, você come o cocôzinho dele lá dentro. Fica dentro? Aí. Fica dentro porque ele é tipo. Agora eu vou falar alguma besteira aqui, mas pra tentar me fazer entender. Ele não tem nada dentro dele ali, sabe? E aí, tipo, as Exceto coisas. carne extremamente gostosa. Mas as coisas ficam dentro dele, o cocôzinho, tarará. Eu gostei da maneira como tu teve uma delicadeza, uma finesse ao falar de cocôzinho. O cocôzinho. Então, O cocôzinho francês. em que lugar nós temos as maiores tempestades de areia? Não, você, Saara. Não é no Saara. mas você quer que seja assim, eu te dou o nome do lugar Florianópolis, ou nas tipo um dunas. deserto? Não é nas dunas. Natal. É num deserto? Não, é no deserto. É em um planeta. Errei longe. Já eliminou Plutão, Nós porque quem pensamos- assistiu o primeiro episódio sabe que Plutão não é planeta. Exatamente. Exatamente. Tempestade de areia? É um planeta? Marte. É Marte. É Marte, É, justamente. onde tem areia. Atentou pra ele. Marte! Deixa eu ver se a gente tem uma foto de Marte. Não, a gente não tem uma foto de Marte, a gente tem foto de Marte é tão bebês. fofo. Eu queria achar, na verdade, uma aqui. Como vocês podem ver na imagem, Marte tem tempestades de areia globais, que literalmente ficam suspensas pelo planeta inteiro. Que loucura. E isso dura alguns meses, por exemplo. Então são as maiores tempestades de areia que você pode ver. Só que, não sei, vocês assistiram o filme Perdido em Marte? Sim. Isso, em português é Perdido em Marte. Vocês assistiram? Assisti. Sim, ele Bom, aduba. o filme uma é- batata. É com o como- Matt Damon. Isso. A história do filme começa com uma tempestade de areia que separa ele do grupo deles, que Sim. foi colonizar Marte. Ah, foi, dei mole. Essa tempestade de areia, ela parece ser extremamente voraz, assim, tipo, vem uma nuvem de areia e, tipo assim, destrói a nave, não sei o quê, quando, na verdade, a atmosfera de Marte é tão fina que um vento de 100 km por hora em Marte carrega a mesma energia cinética de uma brisa aqui na Terra. Então, não faria cócegas, mesmo tendo toda essa velocidade, justamente por causa da densidade atmosférica. Isso é bonito, não é? Muito. Sabe, você pode... Por que eu tenho a impressão de que isso é sarcasmo? Não, mas é legal mesmo. É porque eu tava pensando num negócio aqui, você pode dizer pra sua crush. Sabe onde é que eu quero ver uma tempestade de areia? No deserto da tua cama. Que é o deserto do Atacama. Sabe, isso não funcionaria Por quê? comigo. Por quê? Porque eu estaria rindo a partir do momento que tu falasse essa coisa. Não, é óbvio, né? Esse objeto tem um uso inusitado. Qual seria o uso desse objeto? Mas qual é o objeto? O crânio? Não, então, o parece um objeto. CD dentro Parece da um cabeça. disco Um de disco de vinil vinil. com um raio-x de um crânio. Isso é um disco, ok? Tá, eu vou é, dar essa dica pra vocês. Isso é um disco. disco. É um vinil. É um disco de metal, né, então? Caveira, rock. Não é um disco de metal. Ah, tá, ok. Não, ok. A música não material, importa. Eu tô interessado no que é esse disco. Por que esse objeto tem assim? Vocês percebem que tem um... Como que faz o raio-x? Tipo, no material que ele tem que ser. Se eu não me engano, é uma chapa de chumbo, né? É? Não, chumbo é pra não deixar o raio-x passar. Se eu não me engano, é um filme sensível a raio-x. É. O disco não é? Porque, na verdade, o que tu vê no raio-x não é onde o raio passou. É onde ele não passou. Exatamente, é a sombra. A gente vê a sombra no raio-x, que é o que aparece. Então, esse objeto, na verdade, é um disco musical. Como vocês podem ver, está escrito blues na tela. E o motivo disso é que muitas músicas foram proibidas durante a União Soviética. Como vocês devem saber, várias coisas foram proibidas durante a União O que Soviética. não foi? Não Em só especial música. no início da Guerra Fria. Então, as produções musicais estrangeiras, muitas vezes, acabavam sendo contrabandeadas. Ah, isso é um Como que raio se contrabandeia um disco? dentro do... Dentro de alguma coisa que não pareça um disco. Que loucura. Então, se vocês um dia quiserem contrabandear músicas, vocês podem usar um disco de
Caveira, que parece ser, na verdade, um disco muito bom para uma banda de metal. E aqui no Brasil, quando proibiam as músicas, se usava da ironia, do sarcasmo, para poder passar a mensagem que queria passar, né? A censura, a censura arriscava, né? Era arriscado mesmo. E aí eles começaram, aí tipo, Chico Buarque começou a fazer música... Trocadilho. Trocadilho, começou a usar metáfora, começou a fazer sarcasmo, ironia. Daí surgiu o UTC, né? Isso aí na época da ditadura, quando eu tava exilado em Paris, Torturado. em 1960 lá. Essa ilustração aqui... Essa ilustração que vocês conseguem ver na tela, feita no século XIX, retrata uma situação que está preocupando as atuais autoridades japonesas. Atuais? Atuais do século XIX. Beleza. Que está preocupando... Eu sei, ficou meio dúbio, é verdade. Foi bom esclarecer isso. Qual seria essa situação? Fiquei na dúvida. O cara carregar uma tiazinha. É aquela floresta do suicídio? Não. Tá, o cara, ele tá carregando uma tiazinha. Isso é um fato. Isso é um fato, Tá. ok? Boa observação. Isso Nossa, é importante. pra mim era uma mochila. Eles estão jogando os velhos do mato pra Era morrer. uma outra pessoa. Exatamente. Como é que é? Exatamente. A Ed hoje tá... O nome dessa prática era ubazuchi, ou ubasuchi, eu não sei pronunciar para japonês muito bem. Em termos simples, é o abandono de um idoso à própria sorte. Nossa. Então, literalmente, deixavam, por exemplo, The Hunger um Games. idoso em algum lugar e boa sorte. Do que desertos são compostos majoritariamente? Marte. Muito lento. De areia, né? Eu fico com medo de Óbvio. falar. Eu vou falar logo pra... Vocês não precisam ter medo de errar nesse programa. Porque não vai ser areia, mas já vou falando, a sabe? vida é feita de erros. Porque a gente Deserto é aprende- composto de vento. Vou embora. Ok, eu poderia... Não, ok, mas não é de areia. Nem de Se vento. você falar água, você vai me surpreender. Eu não vou falar água. Ah, tá. Porém, Sal. qual que é a definição de um deserto? 10, número 10. Desértico. Isso é... Ok, eu poderia aceitar isso, mas não. Árido, sei lá. Não sei. Qual que é a característica? A principal característica de um lugar árido? Seco. Por quê? Porque não tem água. Por que não tem água? Porque é deserto. Porque é quente. Vai longe ali. Pedras. Não chove. Não chove. Essa é a definição de um deserto. Na verdade, um deserto sempre é definido com a frequência de chuva que ele recebe. Em geral, menos de 25 centímetros de água por ano. E não é pela quantidade de areia, porque na verdade existem desertos de pedras, sal, cascalhos ou até mesmo neve. Então, eu quero fazer um segmento a essa pergunta. Qual que é o maior deserto do mundo? Nossa, é a Antártica. Ou Não, Antártida. Antártica é a cerveja. Exatamente. Mas aqui, minha defesa aqui, no Brasil é aceito Antártica e Antártida. Aprendi isso na escola. Eu também aprendi eu isso na nunca- eu escola, nunca- só que eu sempre me sinto culpado por Eu estar também me falando sinto, o mas nome eu de nunca- eu cerveja não consigo quando eu tô falar tentando certo. me referir a um deserto. Nescol, né? Como é o deserto do Nescol? Só não é da Ambev, Por que a Antártida é o Aí. maior deserto? que não chove. É, porque você falou que... não Porque chove. é muito grande. Quando foi a última chuva na Antártida? Isso. Faço ideia. Faz tempo. Existem regiões da Antártida que não receberam chuva há mais de 2 milhões de anos. Mas lá em Satuba, a cidade do interior que minha família mora também, Não chove? há 2 milhões de anos. Então tá ali com a Antártida. Tá mesmo. Oxi. Mas, então, Mas não é o maior. pode ser Eu o fui menor conhecer deserto água do com mundo. 16 anos. Conhecer água? Primeira vez que eu tomei banho foi quando eu fui pra Maceió. Não é piada, não. Eu tô esperando esse plot twist. Não é mas piada, eu não consigo saber se isso é piada ou não. Mas em quanto tempo nós teremos para reagir no caso de uma erupção solar? Deixa eu ver se tem uma imagem relacionada com a erupção solar, inclusive. Não temos uma imagem relacionada com a erupção solar, mas... Vocês já viram algum filme que retrata uma erupção solar? Porque, na verdade, o Sol está em constantes explosões e erupções. Ok? Isso libera plasma, libera partículas carregadas. Tá. Inclusive, os astronautas que estão na Estação Espacial Internacional sofrem com isso. A única parte da Estação Espacial Internacional que é protegida, de certa forma, para radiação é as partes do módulo russo, que tem uma espessura um pouco mais grossa. Então, isso é um grande problema. Quanto tempo nós temos aqui na Terra para tomar alguma ação quanto a uma erupção solar? 7 segundos. Eu acho que a erupção sei. ela acontece Nenhuma. direto. 7 segundos. Alguém na plateia disse 8 minutos.
Não é. Nada disso. Nós temos cerca de 1 hora. Porque muitas pessoas acreditam que no caso de uma erupção solar, as partículas carregadas, ejetadas pelo Sol, viajam na velocidade da luz. Sim, é o que eu tava pensando. Só que qual que é o principal impedimento para algo viajar na velocidade da luz? Por que fótons viajam na velocidade da luz? Eles não são partículas massivas. Partículas carregadas têm massa. São prótons, elétrons. Então elas não viajam na velocidade da luz, embora viajem muito rápido. Percorrer a distância do Sol até a Terra em 1 hora é algo bastante impressionante. Sabe? E o que é que a gente faria? Nada, só ia tirar Abraçar a mãe, selfie. né? Tirar Não, mas selfie. assim, como a Terra é plana, é só a gente ir pra baixo. Mas não sabe. Sobe aqui, ó. Não dá pra ir pra baixo. Boa crítica, né? Crítica construtiva. Isso aí seria... Não é crítica não, é mesmo. Mas isso seria revolucionário, porque os terraplanistas dizem que, tipo, não dá pra... Eles não sabem o que tem ali embaixo, porque eles não sabem como chegar lá. Então, meio que a gente só ia Cara, morrer. tem uma... É tão bobo isso que tem um negócio terraplanista que eu li de um efeito Pac-Man, tá ligado? Vocês já ouviram falar nisso? Não. Que quando você chega na... Não existe a borda da Terra, porque quando você chega na borda da Terra, você volta pro outro lado. Tipo o Pac-Man, que você entra assim e Não, sai e faz aqui, tá todo ligado? sentido, né? Faz Todo sentido. sentido. E por que, né? Tem que fazer. Por que a gente... A última grande tempestade solar, se eu não me engano, foi em 1800 e... Eu vou errar a data, mas 1800 e final de 1800, ok? Foi por ali. E na época, como vocês podem imaginar, a gente não tinha tipo, toda a estrutura digital que a gente tem hoje. E ainda assim, os prejuízos foram enormes. E quais são os prejuízos? As redes elétricas falham, queimam os fios, queimam os transformadores. Que isso? Se a gente tivesse computadores, Não. eles queimariam. Se a gente tivesse qualquer tipo de sistema de armazenamento digital de dados, como basicamente o mundo moderno, se a gente não protegesse isso, tudo perdido. Isso responde do episódio anterior se a internet podia parar. É. Isso não Mas tem é como verdade. prever isso? Pra ver se a gente tá seguro? Sim, tu tem 1 hora. Não, mas 1 hora Não. depois que Eu digo aconteceu. desde o último. Desde, sei lá, acontece de tantos e tantos anos. Não, isso não é uma coisa que tem um período assim, tipo, o Sol tem períodos de 11 anos de intensidade, de intensidade, realmente. Só que essas erupções maiores, o que aconteceu é que às vezes elas podem estar direcionadas à Terra ou não. Então a gente pode ter, tipo assim, um efeito direto disso ou não. Ou pode ser só um efeito secundário. Tem que acontecer mirado pra cá, né? A gente tem que dar a sorte de estar acontecendo virado pra cá. Desde 1922, aventureiros tentam escalar o Monte Everest. Vocês concordam com essa afirmação, correto? Sim. Ok. Qual foi o ano com mais mortes registradas na montanha? 2019. Eu acredito que foi há muito tempo. Por que 2019? Tipo assim, não, eu entendo que de todos Tá os muito anos... tenso esse ano. Deve ter acontecido muita coisa ruim que a gente nem É que viu. Mercúrio tá retrógrado. Eu acredito que foi há muito tempo, porque hoje a gente já tem mais... O né, ano que tecnologia estavam pra tentando... suportar. Isso é um bom ponto, na verdade, porque quanto mais recente na história, teoricamente, mais pessoas tentando subir o Everest. Inclusive, hoje em dia, um grande problema que mata muitas pessoas tentando escalar o Everest, acreditem se quiser, é fila. Eu já vi uma foto de uma fila no Everest. Eu achei que era fake, é Não, sério. é verdade. Achei que era aquele tênis. Existe pessoas uma, morrem na existe fila? uma zona, Gente. isso, porque existe uma zona de altura, de Nossa. altitude, que se chama zona da morte, que você precisa de oxigênio para passar daquela zona. Se você não tem oxigênio, você morre de, se eu não me engano, é hipoxia, que se pronuncia, certo? Ou hipóxia, que é literalmente falta de oxigênio no cérebro. Então você carrega tanques de oxigênio, você tem, sei lá, 8 horas para ir e voltar. Se você não consegue, você morre de falta de oxigênio. Só que existem filas para chegar no cume. Filas que às vezes demoram horas, porque tem muitas pessoas tentando subir o Everest. O Everest não é uma das montanhas mais difíceis de subir do mundo, embora seja uma das mais famosas. Mas qual é o objetivo de uma pessoa que escala o Everest? Achar o monstro lá, o abominável. Lá e voltar. Ah, isso aí tem na Não, Disney. A pessoa subir no Everest, sobe e chegamos. Vamos descer? Bora, é isso. O objetivo é descer. Você sobe pra quê? Pra descer. Porque não tem um mas parque, não tem um cinema. Você já fez escalada? Você não pode... vamos fazer um Exato. piquenique no cume do Everest? Tem que ter Ninguém pensamento faz, de que as coisas trilha. estão tudo congeladas. É pensamento de quem faz trilha. Você Ninguém chupa um sobe pra olhar. picolé no cume. Não, mas é qualquer a sua tudo é um picolé. superação também. Eu lembro quando eu fui fazer a escalada lá no Peru, a Montanha das Sete Cores, e eu quase morri, vomitei no caminho. Quando eu cheguei lá em cima, foi gratificante, assim, ó, eu consegui. Eu nunca pensei que eu ia sentir isso. Eu também pensava a mesma coisa, fazer lá em cima, eu vou tirar uma foto e vou embora. Mas quando chegou, qual foi a coisa que você quis fazer? Descer. Não, eu sentei, eu fiquei lá. Não, ela ficou lá admirando a natureza. Vomitando. Pra quê, minha gente? Assiste
Netflix, sei lá, assiste vídeo aqui. Agora, voltando pra pergunta, porque a gente fez uma boa desvio. Ah, é que ano, né? O ano. Posso Não foi dizer a resposta? 2019. Não Não. foi 2019. Foi Não. perto, na verdade. 2018. Então foi bastante tempo. Também perto. 2017. 2015. Por quê? Droga, eu ia acertar. Surpreendentemente, Nossa. não foi por motivos de escalada ou por mau tempo. Foi por causa de um terremoto. Em 2015, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o Nepal, que é onde fica... O Everest fica na fronteira entre, se eu não me engano, Nepal e Índia. Obrigado. E o terremoto ocasionou uma avalanche que atingiu o campo base da montanha. Então, ao menos 22 pessoas morreram no evento. Putz, então hoje tá mais fácil, né? De escalar. Por quê? Ele diminuiu, não? De tamanho depois disso? Não, ele continua com o mesmo tamanho, na verdade. Porque tinha caído, sabe? Aí eu entendo o cara que tava lá em cima na hora do terremoto. Ele tava sentado, agradecendo, vendo como era gratificante. Gratidão, universo, pessoa. Desculpa, Polícia Federal! Por favor. Toda vez que o Ed faz uma piada, apita ali, tipo, coincidentemente. Qual animal possui os maiores olhos do mundo? Vai, fala. Fala, eu tô só esperando. Vai. Não, é um Lá pug. vem. Não é não? Já viu um pug? O cachorro? Sim, eu já vi um pug, mas Não, deve ser algum bicho do fundo Pô, do mas mar. só, cara, uma baleia. É, uma baleia, Uma alguma baleia coisa azul. assim. não é uma uma lula baleia. gigante. Lula livre. Exatamente. É? É uma lula gigante, sim. Boa. A gente aperta pra comemorar. Na verdade, ela é uma lula colossal. Eu tenho o nome científico dela aqui, mas Fala. Mesonicoteuthis Tá aí. hamiltoni. Provavelmente Conheço. Hamilton era o nome da pessoa Que que estava descobriu. E não Os tá seus mais vivo. olhos possuem, em média, 27 centímetros. Isso é quase um Subway de 30 centímetros. Quase. De diâmetro. Então, pensem em um Subway assim, Ué. Aí você dá uma um mordida. Subway assim e um Subway assim, formando uma esfera. Então, Essa foi a representação gráfica mais estranha Então, que eu já é do fiz. pug. Não, depende do pug também. A minha irmã tem o um negócio de pug dentro do mar, que eu acho... o maior medo é esse. Mas com quem eu falo, o pessoal do Guinness, com certeza o olho do pug da minha irmã é maior. Não, cara. Mas o maior medo é entrar, tipo, tá no fundo do mar e de repente, pum, olho. aquele olho gigantesco assim. Mas tem um vizinho meu Pô, eu também, morro. tem muito olho Eu grande. me mato, na verdade. Meu vizinho, seu Antônio, tá assistindo. Não sei se tá, não. Tá, 703. Tá, porque ele vê tudo, o olho dele é tão grande. Essa pintura que vocês estão vendo agora Um pug. Pug aí, ó. não poderia ter vindo em hora melhor. Eu Não é um sabia pug. que isso aconteceria. Eu estava me segurando para passar por essa imagem. Essa pintura retrata um exemplo curioso sobre a convivência entre humanos e cães. Qual que é esse fato curioso? Aquilo ali é uma pintura. É que o E cachorro... o cachorro tá acompanhando a pintura, enquanto o dono não tá ali. Qual que é a raça do cachorro? Pug. Não é um pug, Não, gente. é um chihuahua, não é? Uma coisa assim, não. Isso não parece ser um Pinscher. pug? Não. Parece. É um pug da época que não, Que ele não tinha sido- escrotizaram ele. Tipo, não, tinha sido aquela seleção Sim. artificial que deixou o focinho dele, né? É o pug antes da seleção. Ah, esse é o pug artificial. original. Não existe original, né? É difícil dizer O o lobo é original. É difícil dizer o original, mas essa imagem ela representa a nossa seleção artificial. Como a gente, ao longo de 40 mil, 60 mil anos, passou de, tipo assim, domesticar, sei lá, cachorros ou lobos extremamente selvagens e passou, tipo assim, até criar raças extremamente modificadas do seu original. Por exemplo, pugs. Se você for ver o crânio de um pug hoje em dia, chega até a ser cruel, Dá sabe? dó, dó. Completamente. Eles têm cruel. problemas de respiração, eles têm problemas, tipo assim, pra mastigar, de mandíbula e coisas assim. Tudo isso por causa da... Que eles são Seleção. bonitinhos. É. Tem uns países do Eu mundo vou que é confessar que eu proibido não pug, acho né? eles bonitinhos. Eles é roncam Holanda. demais. Não, a Eles expectativa de roncam vida demais desses cachorros são por causa- baixíssimas. 5 a Exatamente. 7 anos. Assim, Exatamente. é muito baixo. É possível ver o lado oculto da Lua? Transformers. Tem um filme de Transformers 3 que é o lado do cu da lua e a gente vê. Eu gosto Vai assistir aí, pô. eu gosto como a gente baseou a resposta em um filme. Bay. Mas tudo bem, a resposta tá certa. Pink Floyd. Tá certo, Michael Bay, a resposta? Pink Floyd também tá certo. Dark Side of the Moon. Tá aí. Ok, nós podemos ver o lado oculto da Lua? Ué, só pegar um foguete. Não, da Terra. É só pegar um foguete ali que você vou pega. Tranquilo. Vai na 409. NASA, pega aqui de Eu vou Uber, vai até a NASA, tem eu uns vou 8 milhões. restringir a pergunta pra daqui da Terra. A gente consegue ver o lado oculto da Lua? Se tiver um espelhão lá, Peraí, o lado oculto do lado que a gente não vê. Então a gente nunca vai conseguir o lado que a gente não vê. Isso é errado, na verdade. É errado?
Por que a Falei gente pra você. sempre vê o mesmo lado da Lua? Vamos começar com isso. Eu já me perguntei isso, eu não sei por quê. Ah, a gente vê sempre o Porque mesmo lado? é porque ela gira com a gente, não é? Exato, tá sincronizado, tanto a rotação da Lua quanto tipo, É, assim, a realmente, fui rotação, burro. o translado dela em volta da Terra. Então a gente sempre está exposto para o mesmo lado. Só que a Lua também faz um outro movimento. Ela tem um movimento próprio, tem? Tem, isso. Só que a gente não percebe esse movimento aqui da superfície da Terra porque ela está sempre sincronizada com a rotação dela em volta da Terra. Só que a Lua também tem um movimento que... Um axé, né? O movimento sexy. Eu não consigo O movimento esse movimento com sexy. O palavras. movimento da sanfoninha. Então, na verdade, a gente consegue ver mais do que 50% da Lua. Se ela tivesse simplesmente parada, o que a gente vê de uma esfera tridimensional A olhando gente para vê, ela? então, um pouquinho, assim. Um pouquinho mais, na verdade, 18% a mais. Por causa desse efeito óptico de ela estar se mexendo em... E dá pra saber, tipo, em quais períodos que consegue ver essa diferença? Tipo assim, qual... Se fizer um time-lapse, você consegue ver. Mas não tem nada muito interessante pra ver, não, assim, sabe? É só a Lua. É tipo... só um O buraco. Mas já outro lado da viram? Lua é Mas já igual ao viram? lado de É o lado cá. igual, né? É. Além de Transformers, já viram? O lado oculto da Lua? Já, né? Óbvio. Os astronautas, quando foram pra Lua, orbitaram a Lua. E Eles se a Lua viram o Mas lado foi oculto. naquele lado? Aquele lado escroto? Só existe um lado oculto da Lua. É, sim, no lado que a gente não viu. Eles Óbvio, né? orbitaram tudo, né? Então. E se a Lua também for plana? Eles não ficaram só parados na frente da Lua, assim, eles orbitaram. Eles orbitaram. Na verdade, eu acho isso curioso. Mas qual que porque eles pousaram? Essa que era a minha pergunta, que eu sou idiota. eles não pousaram, consigo. na verdade, no lado não oculto da Lua. Aí, pô, por um verdade. motivo luz, né? muito importante. Não por luz, causa da luz, porque na verdade a Lua inteira é iluminada conforme ela roda. Por isso que existem as fases da Lua, inclusive. Sim, claro. Porque a gente vê sempre o mesmo lado da Lua, só que às vezes algumas porções diferentes Não estão são, iluminadas né? e Sim, outras. sim. Então por que os astronautas pousaram na parte virada para a Terra? Talvez Porque não. estavam Ah, pra gravando gente poder Transformers do ver outro a lado. bandeirinha deles daqui. O set Não, estava ocupado. Não, mas tem a ver com a gente poder ver. Tinha que ter um meio de comunicação. Uma lanterninha. Exatamente. A Tinha gente, uma ainda lanterna. não, a gente ainda não tinha satélites em órbita da Lua para facilitar a nossa comunicação. Ah. Então a gente precisava de um contato direto. E nada melhor do que ter, tipo assim, a Lua sempre virada para a mesma posição em relação à Terra, do que, pronto, Cabo Canaveral pode se comunicar diretamente com a Lua. Vocês sabiam que o delay de comunicação para a velocidade da luz, a gente se comunicava com os astronautas por ondas de rádio. Vocês sabiam que o delay de ida e volta, quando eles estavam no ponto mais extremo da viagem, era 1,5 segundos? E isso é audível nos áudios originais da NASA. Sempre que alguém de Houston ou de alguma outra base da NASA mandava uma comunicação por rádio, esperava praticamente 3 segundos. 1,5 para ir, 1,5 para voltar. Então, é tipo conversar com alguém no Skype quando a internet não funciona. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Pois é, eu já Ou tive- então quando a Globo manda um repórter pra algum lugar. Fica Sempre dá erro. Nós estamos em Ok, Bonner? 2019. Ok. Ok, Bonner. Nós Ok. estamos em 2019 e isso ainda acontece, isso me impressiona demais, Eu sabe? acho inacreditável. Sim, nós estamos em Eu- 2019. Sabe o que eu acho que isso é só um charme. Também acho inacreditável. É só pra não perder Sim, o Transformers foi gravado no lado oculto da Lua. costume. Aí vem o Rubinho do nada e... Assim, tanto é que muitas pessoas falam que o pouso na Lua foi fraudado. Na verdade, ele foi filmado pelo Stanley Kubrick num estúdio. Só que ele era tão perfeccionista como um diretor que ele realmente precisou ir pra Lua gravar o pouso. Tá Faz aí. sentido, faz É. sentido. Nossa, é meio bizarro isso. eu me sentiria... Mas eu prefiro essa teoria do que a Terra plana. A teoria do... Eu acho que pelo menos que ninguém se foi na esforçaram, Lua. né? Não, é legal que saiu ali da plateia sério? Não, eu prefiro assim, prefiro de, enfim, é escroto, é errado, obviamente foram, mas eu me sentia melhor quando alguém falava isso do que quando alguém diz que a Terra é plana, por exemplo. É, eu acho que o fato de não Porque você de tá falar aqui. que ninguém foi pra Lua de verdade foi o primeiro hoax assim que surgiu, né? A primeira Fake news. fake news. A maldição da tumba dos faraós também foi outra, na verdade, mais antiga até. É? Porque, na verdade, essa ideia de que existia uma maldição É, em abrir maldição em tumbas si. de Tutankhamon, uma coisa assim, Era pra ninguém mexer, né? na verdade virou uma histeria coletiva. Na verdade, nós temos histerias Mas coletivas, tudo que é maldição, assim, não é cientificamente comprovado, obviamente, porque é uma Sim, né? exato. Então, não as agora, palavras agora correm a mais Lua- rápido do que o vento na Nossa, sociedade. imagina se tivesse zap lá naquela Nossa senhora. grupo Existiu, da... inclusive, uma histeria coletiva em alguma cidade medieval, em mais ou menos 1500 ou 1600, em que alguém começou a dançar. E você já ouviu falar essa história? Não. Happy Feet. É, quase. Isso realmente aconteceu. Essa história é verdade. Uma pessoa começou a dançar e ela não conseguia parar. Uma histeria coletiva começou, as pessoas começaram a se contagiar naquela cidade. É um E ritmo várias ragatanga. pessoas começaram. E várias pessoas. Happy Feet, certeza. E várias eu vi no pessoas cinema começaram a dançar e se reunir, dançar sem parar no centro da cidade. E algumas pessoas, inclusive, morreram
De De dançar? fadiga. Nossa. Elas não conseguiam parar de Eu dançar. morreria Nossa, dançando. Fica a dica aí, pessoal do Fit Dance. Várias pessoas tentaram A nossa explicar. cabeça é muito louca. Várias pessoas tentaram explicar isso e algumas até usam, tipo assim, consumo de comida estragada, como talvez alguma infecção por fungos ou alguma coisa assim. E, na verdade, a gente não tem uma boa resposta. Em que lugar essa foto foi tirada? Maceió. Como é que você sabe? É verdade? Não, pera, não é Seu Maceió. Antônio ali. É em Alagoas. Mas o último lugar que eu esperava que vocês fossem responder é que é em algum lugar do Brasil. É porque recentemente Mas é. fizeram É isso que, aí. é que a gente tá pensando já conforme as perguntas. A gente É verdade, já eu sabe que não é condicionei, o óbvio. É, condicionei vocês a não A pensar gente o foge óbvio. do óbvio aqui, mas. Ele chutou Maceió porque eu sou de lá. Aí Não. Anteontem E alguém porque eu fez isso com estou a gordo que baleia. nem uma baleia. Em Cabo Frio. Florianópolis. Em Cabo Frio fizeram isso aí Quase. anteontem. O estado tá correto. A ilha de Anhatomirim. Aí eu já não consigo Florianópolis, avançar. vamos lá, Santa Catarina. Meu Pode limite buscar é a Maceió. cidade. Santa Catarina. Aqui não é Balneário Camboriú. Não, Tubarão. não é Tubarão. É... Imbituba. Ia ser Imbituba era a minha próxima. Vocês Imbituba. sabem de quando é essa foto? Ontem. Não. Nossas câmeras são melhores hoje em dia. Mas pera, o que eles estão fazendo, cara? Estão em cima de uma baleia. Isso é uma baleia. Sim, tudo bem, mas ela tá encalhada. Ela morreu, Olha, provavelmente. se... Tem um segurando a patinha. Não, ela ali, tá ó. viva, ela Nada a saiu ver. pra tirar foto. Agora eu vou A minha voltar. pergunta, Era o meet and greet da o baleia. animal, é se ela foi caçada. Sim! Ah. Sim, isso é contra. importante Então, na lá em foto. Santa Catarina eles caçavam baleias, eles usavam isso pra fazer, tipo, coisas dos fortes lá, né? Sim, tudo. Do quê? Várias coisas da baleia são úteis para tipo, Utilizáveis, seres né? humanos. Por isso que a caça delas foi tão, tipo, difundida Foi. por muito tempo. E, na verdade, essa foto foi tirada em Imbituba, em Santa Catarina, pelo fotógrafo João Hipólito na década de 1950. Nossa, faz pouco tempo. Vamos seguir aqui. Qual que foi? Não, a gente tem Wi-Fi. eu e ele. Na verdade, a última vez que uma baleia foi arpoada no município, vocês sabem quando foi? Lá? É, a última vez que uma baleia foi caçada lá. Não. Foi essa? Pô, tomara que a mais de... Tomara que tenha sido essa. Cara, eu acho que não faz Tomara muito que tempo, essa foi a última. Vamos falar dela. 1973. Nossa, faz pouquíssimo Não faz muito Não, tempo, não na faz. verdade. Não E, faz. por exemplo, eu sou de Minha uma... mãe já tava viva. Eu sou de uma nova geração, millennials. Eu não peguei essa época. Eu tenho orgulho de dizer que eu vivi em Santa Mas é Catarina sem engraçado, caça né? de baleias. Toda a minha vida em Santa Catarina sempre escutava como as baleias, tipo, de alguma forma fizeram parte, como realmente a caça às baleias era um negócio muito normal lá. Eu nunca ouvi isso. Nunca? Nossa, meu pai sempre me Essa é a contou. diferença entre millennials e boomers. Eu não sou boomer, tá louco? Tá me chamando de velha? É assim que se consegue inimizade. Mas você caçava baleia em outro lugar ou só lá em Santa Catarina? Não, Se acho caça que baleia em vários Hoje lugares, em dia na se verdade. caça no Japão. Não, ainda. não. No Brasil eu tô perguntando. Ah, eu acho que onde elas passavam devia caçar, né? Porque antigamente Existem pinguins em Florianópolis. caiu na rede é peixe. Não, é porque eu juro que o que eu tô falando é que eu nunca tinha, não sabia que já se caçava baleia aqui no Eu Brasil. honestamente também não sabia. Aí por isso que eu perguntei, caçava em outro lugar além de Santa Ai, Catarina? não sei te dizer. Sei que em Santa Catarina é caçava. Vocês sabem que Florianópolis, por exemplo, e outros lugares de Santa Catarina tem pinguins também, né? Não. Já passou leão Pera, marinho. Mas lá alguém em levou pra Florianópolis. lá. Não, pera. Eles isso foi... passam em correntezas. O leão marinho Que já isso? passou também. Exato. Aqui no Rio, já vi 2 vezes na Barra. Daqui No Rio? Sério. Pensa, Aí levaram Sem pra lá. brincadeira, não, sem brincadeira. pensa Não o tô quão brincando, horrível foi a situação Era um pro filme do pinguim. Jim Carrey. Saiu dançando, né? Não. Pensa assim, eu sou... Aquele surfista, né? Mas tem Qual no que é Rio. o pior lugar possível para um pinguim parar? Não pode ser Bangu. outro lugar sem ser o Rio de Janeiro. É. Frio de Janeiro. Calor É. infernal. Falou desgraçado. Ah, é muito Mas tem um triste. pinguim que surfa? Que é tipo surfista e tal, Tá é vendo coisa de muito filme, desenho. cara. Eu sei que tem um pinguim em Florianópolis que acabou ficando amigo de um pescador. Um pinguim específico? Que ele Um sempre pinguim específico. volta. Exatamente. E eles vão pescar juntos. Então, enquanto o pescador puxa a rede, o pinguim pula na água, pesca um peixe e volta. E come o seu próprio peixe junto com tipo seu um amigo Pokémon pescador. dele, né? E aí, um dia esse pinguim desapareceu, não foi mais visto, e ele voltou na próxima leva de imigração. E ele conhecia o volta. pescador, o lugar. Então, Que loucura. parece filme, na verdade, mas isso é verdade. É aquela história de que o pinguim é um parceiro, fica com a mesma parceira há vários anos. É verdade isso? Isso eu não faço ideia, mas É. quando tu falou de parceiro, eu pensei que tu estava pensando no sentido tipo cachorros, assim, tipo Yorkshires, que ficam lá. Ah, do- sim. coisa. Pode ser também, Não, são? dizem que os pinguins são a única espécie que, tipo, mantém o mesmo parceiro. Alguma coisa assim, É. né? Já Eu ouvi também falar não disso sei, de é. pavão também. Então é. Mas pavão e pinguim, ó. É tudo aí. tudo igual. É tudo ave. Qual animal sobreviveu às 5 extinções em massa da Terra? As bactérias. Barata. Não foi barata, Droga. Bactérias. Eu não não sei foram o nome bactérias,
Não é um bicho que tá no tapete? Ácaro. Não. Não, não é o ácaro. Mas é um bicho que parece um hipopótamo do inferno, tipo... No tapete? É, cara, ele tá aqui agora, ele tá aqui, ó. Esse bicho tá aqui. Não tá legal, aqui? não. Ele não tá aqui ou não? Eu tô errado? É um bicho que ele, tipo assim... Tardígrados! 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 Na verdade, tu Tartígrafos. tava certo. Eu só tava esperando o nome, mas o animal é Isso, aqui. esse bicho. Eu queria um filme da Disney com ele. Quê? Eu acho que ia ser maneiro. Ele parece um hipopótamo, não é Ele parece hipopótamo, né? aquela larvinha do Vida de Inseto. Isso, lagarto. que é uma borboleta no final. Que ela fala, eu sou uma borboleta, uma linda borboleta. Ele parece alguém vestido com uma fantasia de lontra, sei lá, de anta. Não é? Qual filme que é aquele que tem uma vida de inseto? É, que ele fala no final, eu sou uma linda borboleta. Exatamente, esse daí. E ele dá umas asinhas bem pequenininhas, assim, tipo, né? Por que eles existiram as 5 extinções em massa? Cara, eles parecem... Eu não sei porquê. Eles Cara, são eu bem já vi fortes. isso em algum lugar. Mas são não. Pergunta No de, né? Synapse Quiz. A gente tá dando Você está prestes a ver no Mas a gente não Synapse consegue Quiz. destruir eles, entendeu? Eu acho que eles são tipo... Pele aggressive, indestrutível. Eles podem sobreviver tanto em zero absoluto, 0 Kelvin, quanto 150 graus Celsius, e eles podem vagar pelo espaço por 10 anos sem água, e eles também são extremamente resistentes à radiação. Que isso? Tipo um super-herói, né? Ele não morre de jeito Esse dá pra nenhum. Eles subir não lá precisam de no... oxigênio? Eu não sei te responder essa pergunta. Que morre um monte de gente. Não é Eu vou deixar para os biólogos nos Pode ir no comentários. Everest. Já estão lá, na verdade. Alguém sabe dizer O quê? se eles precisam de oxigênio? Um só. Porque Um oxigênio. quando você diz pelo espaço, você diz oxigênio. um espaço, não um espaço. Cada um precisa de um só. Essa Espaço, resposta. espaço. Então eles não precisam de oxigênio, porque não tem oxigênio no espaço. Isso é uma boa pergunta. Mas eles não precisam. Não, eles precisam. Porque se diz que eles podem sobreviver por X tempo, então eles tempo. precisam. Às vezes Mas eles pra que falar sobreviver se eles não precisassem, entendeu? Ele tem a manha da semântica. Por isso que eu disse, um oxigênio que eles precisam. Um. Eles sei que eu- guardam. Ele acabou de perder a manha Eles da podem semântica. aproveitar por muito tempo. né? Por exemplo, Olha, eu sou baleias. formada no Pronatec. Baleias Então, precisam é uma voltar à forma de superfície dizer. para respirar. Aham. Mas elas têm um período que não precisam. Exato, então elas podem sobreviver sem oxigênio? Pode. Não, Por um período. Por um período. É, Exato. Não, talvez ok. o período deles mas seja aí que tá. maior. Na verdade, ele- elas precisam, elas têm É. oxigênio dentro delas. Tem Entendeu? um ali. Sim. Então a mais gente não um. pode dizer que elas não precisam de oxigênio. Elas precisam, de Preci- todo jeito. Precisam, com certeza. Mas não precisam tanto quanto eu. Eu preciso de bastante oxigênio. Quanto? Mais ou menos? 2? Mais, bem O mais. dobro, já o dobro. Não, preciso de bastante, cara. Qual é a língua mais falada do mundo atualmente? Chinês. É o chinês. Mandarim. 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 Eu não esperava que vocês fossem acertar tão fácil, na É verdade. Mas mandarim, depois espanhol e depois inglês, eu acho. O quê? Eu acho que espanhol é mais. Super Carol Queiroz. na verdade aí, ó. Exatamente. A gente aperta pra comemorar. Né? Totalmente. Aperta depois de acertar, né? É o Espanhol. Ding Dong, a campainha do sucesso. O que são Vaso. estes objetos? Nossa, que legal. São vasos. São tardígrados. Eu acho que eles não são ocos. Ou pra botar Eles vela são em ocos. cima, Vou dar são essa dica pra vocês. Tá aí. Qual, Eu já não posso eu avançar quero uma muito. dica de qual país que é. Alemanha. É caneca de chopp. É usado pra beber líquidos. Oi. Caneca. Canil, cantil. Não é uma caneca. Cantil. É um Filtro. Um pinico, não? Não, pinico. Não é Você pra bebe beber água. líquido pinico? Você bebe Ué, água. comi Eita, um coala, cada come voz fezes. É verdade. Não Tem é um seu pinico. ponto. Não é um pinico. E Não é um cantil. Não é um cantil. Pra guardar leite de Cabra. De Ei, algum negócio de bicho, vaca. desse bicho aí de Vaca. vaca. É Ok, um parece uma calma. vaca. Sim. Com 2 patas. Leite. Leite, Mamadeira? tá. Mamadeira. Isso é uma mamadeira. Isso é uma Não, aqui eu trabalho em grupo, tá bom? Cada um foi dizendo um pouco. É, não é bem assim. Isso, na verdade, é uma mamadeira de 3.000 anos. Como que a gente sabe que isso é uma mamadeira? Pelo cheiro do leite. Porque ficou leite. Bizarro, né? Você armazenado tem que ter dentro. 3 mil anos. Que? Ah, não. Deve ter azedado esse leite. Não vai falar. Todo elogio que ele ganhou há pouco tempo. Caiu por terra agora. Caiu por beleza, terra. Você tranquilo. perdeu a manha da semântica. Ainda tinha leite? Putz, eu tinha Você tinha tinha ganho. abraçado isso. Conquistado. Qual era a vantagem de soldados daltônicos em combate durante a Segunda Guerra Mundial? E não via sangue. Isso que eu ia falar. Não, vamos supor que você é um soldado. Vamos colocar no cenário, ok? Mas qual o grau de daltonismo?
Peraí, existem 3 tipos, na verdade. Eu quero, inclusive, achar se eu acho a imagem correspondente, porque eu acho que tem uma imagem essa Peraí, mas- pergunta. Não tem uma imagem essa pergunta. Então, vamos supor que vocês sejam soldados na Segunda Guerra Mundial e vocês têm daltonismo. Isso é uma vantagem. Muito grande. Porque eu, por exemplo, se eu me impacto com sangue, eu não vejo sangue. Não Pode ser tem um a ver com sorvete. sangue, A suco cor, de a cor uva. tem a ver com a cor do uniforme? tem a ver com a Tem cor a do ver. uniforme. Peraí. É porque a cor Fica do mais uniforme... evidente. Fica Fica tipo um diferente neon. a cor do... Você mais enxerga fácil. diferente os camuflados? Exatamente. É mais fácil identificar quem é do seu time. Ou quem não é, quem tá camuflado, você consegue exatamente. diferenciar Ah, é mais. tipo um predador, sabe? A visão do Porque predador. Você vê? Como você acaba não conseguindo, tipo assim, diferenciar algumas cores, você acaba tendo em alguns tipos de terrenos vantagens para enxergar pessoas com certos tipos de vestimentas. Então... Tu foi o primeiro a acertar, isso é verdade, foi o primeiro a acertar. Então, soldados que tinham daltonismo conseguiam muitas vezes enxergar inimigos, no caso, porque não é uma grande vantagem enxergar amigos, vamos ser sinceros. Não, mas é porque eu ia falar assim, de enxergar precisa amigo, eu pensei em videogame agora, foi mal. Mas é porque... da pessoa, sabe? É, porque quando você enxerga a cor do seu amigo, você sabe que não pode atirar nele, entendeu? Aí eu pensei ao contrário, mas é isso. Na verdade, uma guerra se ganha tanto matando seus inimigos quanto não matando seus amigos. E, inclusive, isso era um grande problema nas primeiras guerras, em que a gente não tinha dispositivos muito seguros para acertar alvos a longa eu sempre distância, coisa pensava assim. isso. Então, na Tem verdade, uma isso é um grande galera, problema. Se vocês já jogaram algum jogo de guerra em que não existe nome em cima dos soldados, Horrível. Nunca joguei porque seria impossível. é a vida real. Por isso que eu tô no videogame e não lá na guerra. E isso é um grande problema. Fogo amigo é um grande problema, na verdade, durante a guerra. E tem jogos que você tem que... Eu, por exemplo, qualquer jogo, eu bloqueio Eu também. o Não, frame eu- fire. Eu jogava com Sabe, meu o fogo irmão, amigo eu ele bloqueio. sempre tinha que bloquear, porque eu ficava atirando nele. Sim, Tem eu jogo também. que já vem com ele bloqueado. Sabe, quando eu comecei a jogar minha vida nos jogos online, eu convidei o meu pai para começar a jogar comigo. Isso foi mais ou menos em 2009, 2008. Não, 2008, 2007, por aí eu tinha 12 anos, enfim. E eu comecei a jogar Battlefield 1942. Se eu calculei certo, não, eu calculei errado, na verdade. Em 2007, você tinha 12 anos, é isso? Eu nasci em 96, então Nossa, você é mais novo. a crise existencial passando nos olhos da pessoa agora nesse Por isso ele te chamou de velho há pouco tempo Me atrás. chamou de boomer, pior. Ok, boomer. Então, continuando. Ok, boomer, parece que é um assistente pessoal. Ok, boomer, Ok, boomer. tocar Spotify. E aí meu pai começou a jogar o jogo e ele tinha um sério problema em que ele matava os amigos. Ele jogava online comigo e ele matava os amigos. Até que um dia ele foi banido do servidor por matar amigos. E aí eu tive que ir até o fórum do servidor e falar, pessoal, é o seguinte, meu pai é uma pessoa mais idosa, ele tá jogando Battlefield, ele adora jogar com vocês, só que ele não consegue diferenciar os uniformes, então, por favor, desbanam ele. Ele foi desbanido. Mas ele é daltônico? Não, ele só não consegue. Não, ele só Ele só é velho idoso. mesmo. Se ele fosse daltônico, ele ia diferenciar. É. Então nós chegamos ao fim de mais um episódio do Sinapse Quiz. Eu tô amando isso daqui. Esses episódios estão ficando bom. sensacionais. Vocês são pessoas incríveis. Eu queria agradecer vocês por estarem participando aqui. E muito obrigado a vocês também, vocês que estão aqui com a gente hoje e vocês que estão assistindo o vídeo ao vivo no YouTube. Obrigado por terem assistido esse episódio do Sinapse Quiz. E vemos vocês no mesmo dia da semana, no mesmo horário, só que na semana que vem. Até a próxima!